Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meio boa noite. Num calor tremendo que estamos passando, a gente chega em mais um encontro do AGDP Antirracista. Na verdade, esse encontro era um encontro de setembro, que a gente teve que adiar uma semaninha. Já estava ansioso para aprender um pouco mais, e eu acho que mais do que necessário a gente falar de antirracismo dentro da Defensoria Pública no dia de hoje, né? A gente teve notícias, o pessoal está entrando de judicialização contra a política afirmativa, né, da Magazine Luiza por parte de um membro isolado da DPU. E eu acho que isso demonstra mais ainda a necessidade da gente firmar esse compromisso dos diálogos antirracistas e de posturas concretas antirracistas dentro da Defensoria Pública, seja ela em âmbito estadual ou em âmbito federal. A gente vai aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, né, para esse nosso encontro de hoje, que vai ser com um colega muito especial. A gente está aguardando ele entrar também. Nós vamos falar um pouquinho sobre direito dos povos indígenas hoje. Deixa eu ver aqui se o colega já está disponível enquanto o pessoal começa a entrar. Aí, vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente dar início a mais uma live do AGDP Antirracista. Arlanza, boa tarde ou boa noite. Vamos ver se a gente consegue mandar o convite aqui para o nosso convidado de hoje. Aí, vamos confirmando, vamos aguardar. Consegui. Oi. Ah, maravilha, bem-vindo, Johnny. Que Rapaz, prazer. prazer meu. Só que eu não me vejo, rapaz. Eu não tô Não consegue acostumado. se ver? Será que a câmera está invertida? Clica nessas duas setinhas, assim, como se fosse uma sincronização para ver se altera. Eu estou conseguindo te ver perfeitamente, te ouvir também. Não, peraí. Rapaz, não tá aparecendo nada pra mim. Paciência. Vai lá, Você vamos lá consegue me falando. ver? Consigo te ver. Só não consigo eu me ver. No seu aí. Será que se você apertar nessas duas setinhas, fica ao lado do rostinho aí, brilhando Não, embaixo? Tenta. tem Conseguiu? nada. Não, não tem nada não. Não? Não, tem nada não. Engraçado. Não tô nem sabendo como eu estou. Já está até Mas tá em. ótimo. Tá ótimo, tá demais. O Arlanza já falou aí. Johnny, querido, tá bonito. Pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Já vi que eu tô bonito já, que eu botei aqui no computador. Pois, vamos iniciar enquanto o pessoal está entrando, Johnny, mas eu estava falando da importância, né, principalmente no dia de hoje, da gente fazer esses diálogos antirracistas dentro da Defensoria Pública, seja em âmbito associativo como institucional, né, por causa da necessidade mesmo de ações concretas, de percepção institucional, de qual é o nosso compromisso no combate ao racismo, né, que permeia estruturalmente a nossa sociedade. Eu acho que você vai trazer uma contribuição gigantesca, tanto para mim quanto para quem está ouvindo, que a gente vai tratar pela primeira vez os direitos dos povos indígenas
no nosso projeto. E isso é muito relevante. Eu vou fazer uma primeira introdução. O Johnny, ele é defensor, está completando quase 10 anos, né, Johnny? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. E defensoria amazônica, né, Johnny? Como você fala sempre. E eu acho que essa perspectiva a gente precisa conhecer, né? Essa visão do norte, que muitas vezes é invisibilizada. Johnny é defensor público na Defensoria Pública do Estado do Pará, é mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará também, e vai trazer as contribuições para o tema de hoje, que é a Convenção 169 da OIT, como marco protetivo dos povos indígenas. Johnny, fique à vontade para iniciar nosso diálogo. Se quiser acrescentar mais algo também sobre a Tá. tua apresentação, falar de onde você fala especificamente. E aí eu acho que depois a gente já pode entrar na temática, né, do que é e qual que é a importância da Convenção 169 da OIT para os povos indígenas. A palavra está contigo. Fica à vontade, meu querido. Beleza. Salomão, eu quero te agradecer o convite, quero também agradecer à Associação Estadual das Defensoras e Defensores do Estado de Goiás pela oportunidade aqui. Quero pedir desculpa porque eu não estou muito... As pessoas um pouco mais velhas como eu, assim, que vêm do século passado, não estão muito acostumados com essas tecnologias avançadas, com celular, com câmera, coisa e tal. Eu sou daquele tempo do mimeógrafo. E aí eu já quero saudar as defensoras e defensores, também outras pessoas que estão nos assistindo aqui no Instagram, principalmente a minha madrinha, Arlanza, entendeu? Foi minha madrinha de casamento, também foi... eu estagiei com ela, tenho assim muito carinho, muito afeto, ela na Defensoria do Rio. Então, começando aqui a nossa temática aqui, sem mais delongas, porque eu acho que o pessoal não veio para eu ficar falando de mim, veio para a gente para ouvir aqui umas coisas aqui sobre essa história de Convenção 69, da Organização Internacional do Trabalho e os Povos Indígenas. Primeira coisa, Salomão, que a gente tem que ter na nossa mente é que a gente precisa nos descolonizar. A gente, enquanto defensores públicos, enquanto defensoras públicas, e aí está acontecendo um caso aí paradigmático aí, de colonização. Então, a primeira coisa que a gente tem que romper são os paradigmas coloniais que habitam o ensino jurídico e que habitam o nosso imaginário, do nosso local de fala. Que imaginário é esse? Primeiro é aquele imaginário que a tia Teteia, lá na escola fundamental, no dia 19 de abril, salvo engano, vestia a gente com aquele negócio, a gente achava maneiro aquilo, do colonizador, porque criança não tem maldade. A gente botava aquele negócio assim, aí ficava... Aí a gente reproduzia que o índio não era civilizado, porque ele não andava de roupa, porque ele ficava... que ele não falava português, que ele vivia no meio do mato. E a ideia de mato era a ideia rural, o bucólico, lá naquele livro. Tem até aquele livro que eu gostava, só que antes de perceber o que era, do Saci Pererê. Saci Pererê não, Saci Pererê mesmo, do Monteiro Lobato. A ideia de que o índio, ele não era civilizado. Da ideia que o índio era bárbaro, que ele ainda estava num processo de desenvolvimento. E quando ele desenvolvesse, ele ia falar português, ele não ia morar mais na floresta, ele ia morar no urbano, ele ia... Isso daí é um paradigma, é um pensamento chamado de paradigma assimilacionista. O paradigma assimilacionista, ele diz que aqueles povos, aquelas populações atrasadas, coloniais,
abaixo dos intelectuais, abaixo dos desenvolvidos que eram os europeus. Conforme o passar do tempo, do contato, da colonização, elas passariam a ser desenvolvidas. E como desenvolvidas, elas iam ser assimiladas, iam abandonar sua cultura, sua religião, seu modo de vida, seu direito, sua ciência. O nome disso é o paradigma do assimilacionismo. Porém, enquanto ela não fosse, os indígenas não fossem integrados totalmente à sociedade majoritária, isso desde o período de colonização, desde lá da invasão dos europeus, eles seriam tutelados. Por quê? Porque eles eram igual criança, eles ainda não tinham capacidade para sozinho decidir as coisas deles. Entendeu? Isso é importante, porque, como a gente vai ver, isso interferiu na nossa visão em relação à certidão de nascimento, a nossa visão em relação à cidadania, a nossa visão em relação aos direitos territoriais, a nossa visão em relação ao conceito de família, a nossa visão em relação ao conceito de desenvolvimento desses povos. Então, até 1989, no mundo todo, vigorava a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela trazia alguns direitos para esses povos, porém, ela ainda tratava esses povos como populações e não garantia o direito à autodeterminação e à identidade. Tratá-los como população, e aí eu já chamo a atenção não, eu já peço que as nossas colegas e os nossos colegas que nos assistem, no sentido do que traz o Derrida e também no sentido do que traz o Frantz Fanon, desconstruam princípios, paradigmas que nos foram colocados como universalizantes. Porque é outra coisa, Salomão, essa ideia de direitos humanos universalizante, igual para todo mundo, isso aí pode ser um problema. Não estou sendo aqui relativista, nada. Eu estou dizendo que isso a gente impõe a um grupo social categorias que não são deles. Tanto é, assim é, que a partir da década de 60 e 70, e aí surge a Convenção 69, os indígenas, vivenciando a Revolução Cultural, despertam para a realidade das suas origens étnicas e culturais e para o seu direito fundamental a ser diferente, rompendo com essa ideia de assimilação, tutela, integração e de ser igual. E aí eles começam a dizer assim, olha só, nós não somos população não, porque população denomina uma ideia de transitoriedade, de congencialidade. Nós somos povos, nós temos uma identidade que compõe a grande nação, nós temos uma organização social própria, nós temos uma cosmovisão específica. Olha só, cosmovisão não é religião. Religião é um signo que tem um significado próprio do Ocidente. Mas as organizações sociais que aqui estavam, os povos que aqui habitavam, eles não tinham essa divisão, essa dicotomia entre o humano e o que a gente denominou de natureza. Então, a gente, enquanto defensores e defensoras públicas, o primeiro desafio que a gente tem que ter quando a gente atende um grupo etnicamente diferenciados, que nós denominamos de indígenas, mas o mais correto seriam povos originários. Porque quando a gente fala de indígena, a gente comete um erro crasso, que é, a gente olha o Munduruku,
o Kayapó, o Kayagang, o Sateremaué, os Xicrim, os Nambiquara, os Guarani Kaiowá. A gente olha e diz que é tudo índio. São tudo índio, não. Cada uma dessas 243 nações tem uma forma de organização social, cosmológica, cultural diferente. E aí, a Constituição de 88 e a Convenção 69 rompe com esse paradigma da assimilação, da tutela e do integracionismo, e traz o direito à autodeterminação e à identidade como constituinte do direito à diferença. E reconhece a identidade, a cultura. E eles assumem o direito de reivindicar tudo isso. E a nossa Constituição de 88, ela vai garantir isso e vai fazer mais. A gente tem, na América Latina, uma onda, o novo constitucionalismo latino-americano, ele viveu 4 momentos. O primeiro momento foram constituições que reconheceram apenas o multiculturalismo, a existência dos povos, que são antes da Convenção 69. Nós temos a nossa Constituição, que ela está no limiar ali do primeiro para o segundo momento, que ela, antes da Convenção 69, ela já reconhece o que é pluralidade, não o pluralismo jurídico, mas a pluralidade de cosmovisões, identidade, ela reconhece a organização social, ela traz, no artigo 231, não só a consolidação do Instituto do Indigenato, que é o instituto que garante o território originário dos povos indígenas, mas ela também traz a proteção à cultura como identidade. Ela garante a possibilidade de outras formas, outras sistemáticas, que não o direito à propriedade de matriz liberal, mas outras matrizes de reconhecimento fundiário que estão dotados não mais com aquela ideia do urbano ou do rural, mas estão dotados da etnicidade. Ela garante o combate ao racismo, mas não numa perspectiva identitária, mas numa perspectiva de justiça social. Ela garante, ela rompe, ela começa a romper, ainda de forma, a Constituição de 88, de forma complexa, mas ela rompe com a ideia do sujeito abstrato do direito, da perspectiva liberal, em que eu tenho só um sujeito universal. Eu não tenho só um sujeito universal. A nossa nação brasileira, ela é formada por vários povos. Não só os povos, não a ideia de povos indígenas, não, de nações indígenas, mas não com a ideia de romper com a grande nação brasileira. Não, com a ideia de fortalecer a democracia, porque a nossa democracia é uma democracia plural. A partir da nossa Constituição, a gente vai ter constituições que vão reconhecer mais e vão ao nível de reconhecerem, como na Bolívia, o Estado plurinacional, garantindo o rompimento total com a dicotomia entre humano e natureza, reconhecendo o direito à natureza na Constituição. E aí, Salomão, eu sei que eu falo muito, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas eu gosto muito desse assunto, eu sou um apaixonado, porque eu acho que a defensoria, a nova defensoria que pede passagem, ela não pode ser mais aquela defensoria do manual. Ela tem que ser a defensoria da prática, mas também da filosofia. Mas não a filosofia dominante, mas a filosofia na perspectiva da emancipação. E aí a gente não pode ser mais ator. A gente tem que ser instrumento. Tem que ser igual a flecha.
que ela, quando o arco rune, ela zumbi e vai longe. E aí, a Convenção 69 é muito importante, é um instrumento de defesa de direitos que pouco se dá nas faculdades, nas universidades, pouca gente conhece. A maioria dos magistrados, dos nossos colegas defensores e defensoras, dos promotores, então, é uma loucura, como a gente vai ver aqui na conversa ainda. Eles ainda estão vivendo o paradigma da assimilação e da tutela. Ainda estão achando que o Estatuto do Índio, que o Código, a Constituição de 34 está em vigor, que a lei imperial, estão lendo o livro da lei imperial, mesmo escrito agora em 2020, tem autor aí que concebe o direito penal indígena na lei imperial, filho. É uma loucura, entendeu? E aí a Convenção 69 traz 2 critérios para você saber quem são os indígenas. O primeiro é um critério objetivo. Ela diz assim, essa convenção, que o Brasil é signatário, mas não é a única que protege. Nós temos também o protocolo de Nagoya da CDB, que protege, da Convenção de Biodiversidade. A gente tem a Convenção, a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, temos a Convenção Internacional dos Povos Indígenas, tudo que o Brasil é signatário. A Convenção de Cultura, a Declaração Universal de Cultura. Então, a gente não tem um instrumento jurídico internacional. A gente deve aí, nas minhas apresentações, eu falo, nós temos, no mínimo, 9 instrumentos jurídicos que garantem o direito à cidadania etnicamente diferenciada aos povos indígenas. E aí ele diz assim, a convenção, essa convenção se aplica aos povos, não população, porque eles não são transitórios, porque eles têm direito de ser aquilo que eles são, em países independentes, que são considerados indígenas pelo fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma região geográfica. E eles têm instituições próprias, instituições sociais, econômicas, culturais e políticas. Então, Salomão, isso daqui é um primeiro elemento para a gente quebrar a ideia de que os territórios indígenas não geram riquezas para a economia do país. Só que a riqueza que ele gera é diferente daquilo que o processo de colonização conferiu como desenvolvimento. E o segundo critério, que é o critério subjetivo e de grande polêmica, é o critério da autoidentidade indígena. Não é o juiz, não é o defensor, não é o antropólogo, não é o promotor, não é o desembargador que vai dizer que aquela pessoa é indígena. Quem vai dizer, quem tem o direito de negar ou conceder a identidade indígena é o povo que tem que reconhecer. Povo é o grupo. E mesmo que o indígena esteja na cidade, a ancestralidade dele está onde o umbigo dele foi enterrado. Está onde está no tecorral que ele pisou. Está onde ele teve a ancestralidade dele guardada. Está onde o ser fundamental Tupã gerou ele. Porque essa é a forma de concepção desse povo. Isso é muito importante e a Convenção nos traz matérias sobre desenvolvimento, ela nos traz um arcabouço de normas sobre os costumes, os direitos consuetudinários, como é que a legislação nacional ela tem que viver em harmonia com as normas consuetudinárias produzidas pelo povo. Ela traz critérios de observância dos métodos de repressão dos delitos praticados por indígena. Ela fala sobre a proteção dos direitos e a possibilidade dos indígenas iniciarem procedimentos legais
de defesa dos direitos da coletividade. E aí, Salomão, só para terminar essa primeira parte aqui, porque eu já estou vendo que tu já está achando, pô, o Johnny fala muito, já estou até me arrependendo. Eu quero aqui, antes disso, falar o seguinte, Carla, eu vi aqui que tu chamou a gente de lindo. Lindo é o Salomão, com todo respeito, eu não sou muito bonito, não. Só a minha mãe, a Keila e a Gabi que acha isso, minha sobrinha. Então, um total de 24 países ratificaram a Convenção 69. E aí, Salomão, para a pergunta que tu vai fazer posteriormente, eu preciso dizer esses países. Sabe por quê? Porque eu acho que tem colegas nossos que ficam aí querendo, vou fazer estudo comparado dos Estados Unidos. Pô, meu irmão, a gente tem que parar com esse negócio de fazer estudo comparado de quem não pensa igual a gente. É sério. A gente tem que produzir uma epistemologia brasileira, eu falo, já me ouviram falar, uma epistemologia amazônica. Eu não vou ficar pesquisando negócio de quem é fora da Amazônia, não. Eu sou barrista. Eu pesquiso a Pan-Amazônia. Então, eu tenho 24 países que estudaram, que ratificaram a Convenção 69. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca. Eu tenho povos indígenas e tradicionais e tribais na Dinamarca, cara. Na República Dominicana, no Equador, na Espanha, Fiji, Guatemala, Honduras, Luxemburgo, México, Nepal, Nicarágua, Espanha, eu já falei, Noruega, Países Baixos, Paraguai, Peru, República Centro-Africana e Venezuela. Por que eu fiz questão de ler esses países aqui, cara? Porque a gente tem a Espanha. A Espanha tem um problema enorme com os Países Baixos, com aqueles outros, lá com a Catalunha. A Catalunha pode ser considerada povos tribais. Eu vou ter Noruega com povos tribais, que é a outra parte que a gente não vai falar hoje. Mas aí eu me pergunto, por que a França não assinou? Por que a Alemanha não assinou? A Alemanha hoje é o país que mais estuda a Convenção 69. Sabe por quê? Por causa do processo colonial. E aí uma coisa que a gente tem que refletir, a Convenção 69 é o instrumento hoje de maior força para a proteção dos direitos das comunidades indígenas, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, ribeirinhos, agroextrativistas. E nós, instrumentos de transformação social, o que estamos fazendo para nos apropriarmos? Agora é contigo aí, Salomão, para tu falar aí, fazer a pergunta. Meu Deus, eu não tenho nem como eu querer parar a sua voz, meu amigo. É só aprendizado, todos estão aí impressionados com a aula que você está nos dando. A gente fica aqui só ouvindo e apreciando toda a sua fala potente. Dando continuidade, eu acho que você trouxe muito essa questão de sermos defensores públicos como instrumentos, atuar na educação em direitos, mas ouvir os povos indígenas de forma com que eles reafirmem essa identidade, né? E eu acho importante a gente falar um pouco sobre os protocolos de consulta prévia, livre e informada. Eu acho que essa importância dessa oitiva para o nosso trabalho e para o nosso formular, o agir da Defensoria Pública em relação aos povos indígenas, esses protocolos são muito importantes. Se você puder explicar para a gente como funciona. Salomão, a primeira coisa é o seguinte, eu não tenho como falar em educação de direitos se eu não me despir da minha concepção colonial, da concepção colonial que nos foi imposta no processo de dominação educacional. A gente, infelizmente, foi-nos colocado o processo educacional que todos nós vivemos, é um processo que tentou apagar outros processos de educação. Tanto é que a gente fala assim, às vezes, a educação formal e a educação informal. Para os povos indígenas,
para os povos quilombolas, para os povos ribeirinhos, não existe essa parada de educação formal e educação informal. Tudo é processo educacional. Porque o processo educacional é processo de aprendizagem. Então, e às vezes, existem diferenças, mas às vezes a criança ir com o pai indígena caçar, eu não posso olhar aquilo ali como um trabalho. Aquilo ali não é um trabalho. Aquilo ali é um exercício da identidade dele. Te dou um exemplo, para explicar essa história dos protocolos. Estava eu numa comunidade. Aí eu achei estranho. Estava andando numa comunidade indígena, o homem estava na frente com a faca, a criança atrás do homem com a lanterna, eu atrás da criança, a esposa atrás carregando umas coisas. Aí eu, rapaz, esse negócio aqui, aí tinha uma amiga minha, a gente começou a conversar rápido, aí a criança começou a rir. Daqui a pouco, o coroa, o índio fez assim, aí o garotinho parou, aí botou a lanterna, apagou a lanterna, aí bateu na minha perna. Eu, rapaz, o que esse moleque bateu na minha perna? Aí tinha um outro que falou assim, doutor, parar e ficar quieto. Aí eu aprendi, né? Fiquei quieto. Daqui a pouco, o garotinho fala assim, aí fala o nome lá de um bicho. Aí eu, o que é isso? Ele é cobra. Aí eu, como é que esse moleque sabe? Pô, doutor, isso é burrão, é pitiu. Aí aí eu descobri que eu era burrão mesmo. Eu podia ser o doutor da lei, Mas ali, meu irmão, eu era o fracote. Porque o cara sabia na hora que a cobra passava. Ele sabia na hora que a onça passava. Então, aquela forma de organização ali era a sobrevivência dele, não naquele mundo não desenvolvido, mas naquele mundo que é o mundo dele, e eu ali tinha que compreender. Então, aquilo ali é uma ciência, meu irmão. Como é que um garotinho de 8 anos, 7 anos, sabia, pelo cheiro, que a cobra era cobra tal? Aí eu fui lá, um outro garotinho lá de 13 anos me levou para andar no rio, né? Aí eu fui. Aí ele falou assim, doutor, eu falei, aí, que peixe tem aqui? Meu irmão, ele falou mais de nome de 40 peixes. E começou a dizer os tamanhos, a cor, não sei o quê. Aí o rapaz, não lembro de nada. Aí eu vou chegar lá, vou falar de direito à alimentação, vou falar de direito à educação, vou falar de direito. Meu irmão, se eu entrar numa de que eu tô ali para ensinar e que eu tenho conhecimento, que eu vou te contar outra aqui. Fui numa outra comunidade, né? Peguei o barco, aí fui lá, fui explicar, pá. Aí eu falei assim, senhora, se a senhora não tiver o leite para dar para o seu filho, ela olhou para mim e riu. Aí eu falei, rapaz, ela vai me pegar aí. Ela falou assim, não vai acontecer nada, doutor. O senhor não sabe que as crianças aqui não tomam leite, tomam açaí? Aí, meu irmão, rompeu a cara. Aí sabe o que acontece? Quando a política pública da merenda escolar manda salsicha, manda enlatado para essa comunidade, para os indígenas, estraga. Porque não é do hábito deles. Manda leite, achando que a criança de uma comunidade no Rio de Janeiro é igual a criança indígena, a criança quilombola. Meu irmão, criança não é tudo igual, não. Eu tenho indígena criança. Eu tenho quilombola criança. E a Convenção 69 vai garantir isso. A pluralidade. Eu não posso mais olhar o ECA com a proteção integral. A proteção só é integral se eu tenho a proteção plural. Entendeu? E aí, o que vem? Os protocolos. A primeira coisa
é que a educação em direito tem que ser do enfoque dialético. Eu não tenho que chegar lá e falar assim, eu vou ensinar isso. Não, eu tenho que perguntar o que vocês querem saber. Ela não tem que ser naquele negócio de, tipo, filme dos Estados Unidos. Eu não gosto dos Estados Unidos, então eu vou falar várias vezes contra os Estados Unidos. Filme dos Estados Unidos, que fica o professor... Não, meu irmão. Tem que ser na roda. Tem que ser... O defensor, a defensora vai para a comunidade, aí, pô, vai de terno e gravata para a comunidade. Tu vai com uma roupa diferenciada, porque tu... Mas aí tu não senta no chão para comer? Aí te serve galinha. Tu não come? Tu não come? Tu não come com todo mundo? Tu não dança? Então, meu irmão, se tu não fala, se tu não ouve, se tu não faz, não se identifica, brother, tu começa a achar que tem bagulho de racismo reverso. Mas por que tu acha isso? Porque você acha que tu é superior ao outro, que tu tá ali para domesticar o outro. E aí isso não é educação de direito, isso é dominação com o direito. Dominação com o direito. Então, um dos principais conceitos que vão nortear a convenção é o direito à consulta e à participação dos povos interessados. Toda vez que tiver uma política pública, cara, qualquer coisa, tiver, por exemplo, lá no Tocantins, uns doidos aí resolveram que, porque o judiciário tirou a comarca lá, ia tirar a defensoria. Viola a Convenção 69. Por quê? Toda vez que eu tenho uma política pública, um ato administrativo ou uma lei que vai afetar o modo de vida dos povos indígenas, o seu território, a sua territorialidade, eles têm o direito, resguardado pela Convenção e pelos pactos que eu já falei en passant aqui, a definirem suas próprias prioridades de desenvolvimento a partir das suas vidas, crenças, instituições e valores espirituais do território que ocupa. Sabe por quê? Porque acabou esse negócio de tutela. As pessoas elas têm que botar numa lixeira e jogar fora ou reciclar. Que não acabou a assimilação. Se eu quero que o outro seja igual a mim, eu quero assimilar o outro. E o nome disso é genocídio étnico. Está lá na Convenção de Diversidade Cultural. Então, eu já sei que eu já estou me olhando que eu estou falando demais. Mas eu quero dizer aqui uma coisa aqui. E essa história de protocolo de consulta, meu irmão, isso aqui é a parada. Acho que tem 11 pessoas me ouvindo. Se 11 pessoas, depois do que eu estou falando aqui, essas coisas aqui, começarem a procurar sobre protocolo de consulta, e a gente, quando começou com essa história, tinha 5 protocolos. Hoje são mais de 30, 40. Dia 9, vai ter uma audiência na Comissão Interamericana, que a ANADEP também assinou a petição, a nossa Associação Nacional, pela comissão que eu fiz parte contigo, que é com a Lívia, com várias colegas queridas, com a Carlinha, que é a Comissão Étnico-Racial, a Alessandra e a Isa estão representando a comissão nessa articulação. Mais de 40 entidades brasileiras, mais de 30 entidades da América Latina assinaram. Vai ter uma audiência pública sobre os protocolos de consulta. O que são os protocolos de consulta? Os protocolos de consulta, resumindo, é a positivação do direito consuetudinário das comunidades indígenas. Então, a gente desenvolveu uma metodologia em que trabalha a partir de oficinas, diversas instituições e a Defensoria Pública. Primeiro, era só o Ministério Público Federal. Mas a gente precisa romper um outro imaginário, que coisa de índio, assunto de índio, direito indígena, é coisa da Justiça Federal. Isso é mentira. Eu já vou falar isso. Mas aí a gente começou a atuar assessorando as comunidades quilombolas, indígenas, os movimentos, o CIMI, a Malunga aqui no Pará, a Caritas e várias outras, o OLMA,
trabalhando a FASE, que é uma grande parceira aqui, a FASE Amazônica, que é outra coisa também. Defensoria Pública não é Ministério Público, não é juiz. A gente tem um lado. Tem que ficar claro para alguns defensores isso. A gente não é imparcial, a gente é parcial. E nossa parcialidade está na lei, são os vulneráveis. Tem um rapaz aí que falou assim, fala aí no negócio da Magazine Luiza, já estou falando. Entendeu? Já estou falando. Mas estou falando para a gente perceber o macro. Tem as 100 regras de Brasília, que é clara, a Defensoria Pública é um instrumento de transformação social e ela tem que estar do lado dos segmentos vulneráveis, meu irmão. Entendeu? E aí, esse processo das oficinas de construção do protocolo é maneiríssimo, Salomão, muito maneiro. Eu sou um apaixonado por isso. É um direito achado na rua. Primeiro a gente começa falando da convenção. Depois a gente faz uma parada muito, muito legal, que é a linha do tempo. Senta lá com os povos, com os indígenas, e eles vão contando as histórias deles, desenhando, escrevendo, cantando, resgatando a simbologia da vida deles. E depois a gente faz uma outra parada maneira, um mapa de ameaças. Eles dizem todas as ameaças que eles têm no território, quando chegou Paraná. Depois, Salomão, eles fazem uma parada maneiríssima, que é o mapa de potencialidades. Eles vão dizendo, aqui a gente tem o açaí, que é uma potencialidade, o peixe, não sei o quê. No final, a gente volta numa outra oficina sobre a Convenção 69, trazendo perguntas e respostas. Assim, ó, quem vai te consultar? Para que serve a consulta? Quem vai pagar a consulta? Qual é o papel do governo? Qual é o papel da empresa? Vocês querem mitigação? O que é compensação? Quem vai participar da consulta? Aonde ela ocorre? Eles estabelecem os elementos, eles definem os elementos e os pressupostos. Salomão, quando termina, eles fizeram uma lei. Eles pegaram o que estava falado, o que eles falavam, escreveram. Mas eles também, Salomão, fizeram um estudo de componente indígena. Eles fizeram. Esse negócio de tutela de antropólogo, de empresa. Meu irmão, a gente tem aí vários antropólogos com a gente, porque esse trabalho não é só do cara que aprendeu direito, porque a gente tem que aprender que o psicólogo sabe muito, que o antropólogo sabe muito, que o cientista social sabe muito, que esse bagulho de Kelsen é bagulho para ser enterrado. Entendeu? Kelsen, teoria pura. Negócio de puro, meu irmão, não existe puro. Puro é só a cachaça de jambu. Entendeu? E aí, a gente começa a ver que o protocolo, ele tem a natureza jurídica de constituição, ele diz a forma adequada que aqueles povos devem ser consultados. Ele é o único modelo, ele é o único instrumento, ou outros instrumentos que os povos venham a fazer para dizer o que eles querem. Eu posso chegar na tua casa, sair entrando e fazer o que eu quero? Não. Por que a gente diz que a gente pode ir lá? É o desenvolvimento! Vamos lá! A gente impõe o direito para eles, a gente impõe tudo para eles, e não pergunta o que eles querem. Eles sabem o que eles querem. A nós, defensores e defensoras, cabe apenas fazer o que eu li no livro Mundo de Sofia quando era criança. Perguntar. E eles vão responder. E a gente vai fazer um diálogo intercultural. Pode perguntar aí, Salomão. Desculpa aí. Perfeito, Johnny. Enfim, o Instagram ele limita a nossa live para 1 hora só, mas qualquer coisa Falta a gente quantos consegue... minutos? Falta quantos minutos? Faltam 12 minutos para a gente, mas vamos seguir. Qualquer coisa a gente retorna aqui e continua, porque está muito bom, enfim, espetacular a sua fala. E não por outro motivo, né, Johnny? Você e a colega Juliana aí, da Defensoria do Pará, foram premiados
com o Prêmio Inovare. Eu me recordo dessa premiação, 14º Inovare, sobre a defesa dos direitos indígenas, né? E no projeto de vocês aí da Defensoria do Pará, vocês trabalharam muito essa questão do direito ao nome, o direito à família, nessa perspectiva de epistemologia amazônica, né? Ouvindo os povos indígenas. Inclusive com a defesa dos indígenas encarcerados. Eu queria que você trouxesse para a gente o que é esse projeto, se ele ainda permanece na Defensoria do Pará e quais foram os aprendizados que vocês tiveram durante esse período. O legal é o seguinte, que esses projetos que começam como projetos individuais de pessoas, eles se tornam em projetos institucionais. Embora eu e a Ju não estejam mais no núcleo de direitos humanos, a gente percebe que isso Qual foi, para mim, a maior importância desse prêmio Inovare? A gente começar a fazer algo que eu, mas vários outros defensoras e defensores do Brasil todo estavam fazendo, mas os nossos colegas, alguns deles, achavam que isso era coisa de maluco, não era trabalho da defensoria. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente ainda está muito fechado na caixinha do direito de matriz europeia. E a gente esquece que a gente produz um direito, as comunidades estão produzindo um direito. Então, embora o pano de fundo fosse a garantia do direito ao nome, qual era, e o direito aos indígenas encarcerados e outros direitos, qual era o principal objetivo disso? Tirar da invisibilidade um grupo social que tinha uma crueldade, tem uma crueldade acontecendo com eles. Qual é a crueldade? Eles estão perdendo o território deles porque dizem que eles não são mais. Lembra que eu falei da assimilação, da aculturação? Nesse processo de assimilação, o indígena que estava na terra indígena tinha um registro de nascimento administrativo, RANI. Quando ele passava a ser civilizado, ele jogava fora o RANI dele e passava a ter a certidão de nascimento. Só que na certidão de nascimento não estava o nome Huayna Cambeba, não estava o nome Pitauã Ueriti També, não estava o nome dele étnico, que é o nome da identidade. Por que não estava? Porque esse nome era o significado de um animal, era o significado de um elemento da natureza, raio, trovão. Aí ele era obrigado a ter o nome de João, de José, mas também não estava o nome dele do clã, Cabá, não estava o nome dele étnico, Munduruku, Caiapó. Se não estava o nome, para que ele ia ter território? Se não estava o nome e ele não estava mais na cidade, no território, ele veio estudar, deixou de ser índio, porque o nome dele não é de índio, não é esse nome estranho que diziam. E aí a gente começou a perceber que para romper o paradigma assimilacionista, que foi rompido pela lei, a gente precisava trabalhar com elementos que protegessem o direito do território. Que elementos a gente viu? Era garantir o direito ao nome étnico como uma forma de proteção ao território. Era construir esse nome através da lei de cada povo. Cada povo não é tipo assim, está lá nessa lei aí, 6.015 aí, essa lei que não serve para muita coisa, de registro do nome. O nome tem que ser o nome do pai, o nome da mãe. Meu irmão, cada povo tem uma organização. Às vezes o nome que a criança recebe quando é pequena, ele muda, vai mudando com a idade dele. Às vezes, ele
é criado pelo avô e não reconhece o avô como avô, reconhece o avô como pai. Aí esse negócio aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, lei importantíssima. Só que é uma lei que achou que a criança tudo era igual. Esqueceu que a criança indígena, quilombola, não é igual. Que a família não é igual. Às vezes a família indígena são 8 pessoas. É o clã. Às vezes o casamento é o clã. Eles têm regras próprias. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quando a gente vai fazer uma ação de nome, eu não posso fazer uma ação de nome igual eu faço no bar aqui do Guamá, Campina, não. Eu tenho que antes ler os laudos antropológicos, os estudos, compreender aquela terra indígena. Eu preciso compreender qual é o conceito de infância, de criança, qual é o conceito de punição para aquele povo, qual é o conceito de homicídio para aquele povo, qual é o conceito de família para aquele povo. E a partir daí, a gente vai construir para cada povo diferente a identidade. E aí, o nosso projeto foi isso. Cara, eu cheguei um dia no presídio, lá em Paragominas, que foi onde começou tudo. Desde 2011 eu venho trabalhando isso. Quando eu entrei aqui, eu falei assim, brother, negócio de ser livro, não vou nem falar nome para não ofender nenhum doutrinador, que eu respeito todos e todas. Mas ser livro, eles são bons para passar no concurso. Mas para a vida na Amazônia como jurista, se eu fizer o que está escrito aqui nos livros, vai violar direitos humanos. Se eu começar a deixar conselheiro tutelar retirar a criança indígena, porque ele entrou lá e está dizendo, a criança está descalça, está correndo, está comendo terra, está brincando, está subindo no pé de açaí, que isso é maus tratos? Meu irmão, violação de direitos humanos. E isso aconteceu. Eu sei de no mínimo uns 10 casos que aconteceram isso. Entendeu? Inclusive que nós acabamos legitimando. Porque o direito que nos ensinam é o direito europeu. Mas quando a gente vem para a ponta, é o direito amazônico, é o direito da distância, é o direito das águas, é o direito do açaí, é o direito em que uma escola, brother, é muito maneiro isso, a escola, construir a escola baixa, aí ela passa 6 meses alagada. O engenheiro veio do Rio de Janeiro para cá e construiu uma escola. Aí os índios falaram, falaram na língua deles, mas mesmo assim ele construiu. Brother, ninguém usa a escola. Por quê? Construiu a escola em cima do cemitério dos índios e construiu a escola onde alaga. Meu irmão, não vão usar. Sabe por quê? Porque ele não perguntou, ele não ouviu, ele é inteligente, engenheiro. E aí, eu estava lá na cidade de Paragominas, né, cara? Foi maneiro isso. Estava atendendo, aí veio um índio. Ninguém sabia que era índio. Aí, falaram assim, eu olhei, tu é índio? Aí ele, ô parente, tem... Aí eu comecei a gritar, o índio tá preso, o índio tá preso. Meu irmão, o índio agrediu um outro índio dentro da aldeia. E aí a gente começou a ver que ninguém sabia o que era o direito indígena, a diferença entre direito indígena e direito indigenista. E ninguém sabia que mesmo se ele tivesse uma certidão de nascimento, com o nome dele em branco, e não em Tembé, falando português, que era mal, ele continuava sendo índio, meu irmão. Porque eu não deixo de ser carioca. Ninguém deixa de ser o que ele é, entendeu? Tá, já terminando aí, tem que sair e voltar, é isso? Ainda não tá para finalizar, não. Vamos continuar. Então, quando tiver... uma outra situação bem interessante foi o seguinte, lá em Altamira, o colega me ligou, desesperado que estava um indígena, tinha matado um adolescente, tinha matado o outro índio de uma outra tribo que batia na irmã dele.
E o povo dele foi expulso por causa da obra de Belo Monte. Belo Monte. Desenvolvimento, né? E aí, como resolver isso? Falei para o meu amigo, olha só, primeiro, vamos ouvir o povo. Ouve o povo aí, qual é a organização deles para punir esse rapaz? Como é que é? Ele é um adolescente. O que tem que ser feito? Então, ele fez tudo isso, fundamentou, levou os antropólogos, e no final, o juiz percebeu que deveria aplicar o direito a partir, não é deixar de punir. O que a Convenção 69 diz é que toda vez que houver a possibilidade de aplicar o direito indígena, você aplica o direito indígena e faz um diálogo com as instituições jurídicas e de poder que existem dentro daquele povo. Por quê? Às vezes, manter alguém preso, um indígena preso, não é punição nenhuma. Existem outras punições mais eficazes, outras que eles entendem e compreendem que vai trazer a paz social entre eles. Aquilo ali, de deixar o cara preso, vai violar mais ainda grupos que estão sendo violados. Então, a gente, enquanto instrumento de garantia dos direitos humanos, enquanto instrumento da democracia, a gente não pode olhar para os povos indígenas, aplicar o direito branco, achando que a gente vai estar fazendo a coisa certa. A gente tem que perguntar para eles o que eles entendem como família. A gente tem que perguntar para eles qual é a organização social deles. E aqui eu não estou falando de permitir violências que eles sabem que são violências. Entendeu? A maioria dos grupos étnicos, eles sabem o que é a violência contra a mulher. Entendeu? Eles têm os seus códigos de violência. Então, a gente precisa entender os códigos e o que o discurso do sujeito indígena significa. E não simplesmente dizer que ele não tem valor. O grande problema é que a gente impôs o nosso direito a eles. E a gente acha que o nosso direito é a verdade absoluta. E não é. E a própria Constituição está dizendo disso. Entendeu? Perfeito, Johnny. A gente está caminhando, né, para talvez uma próxima abertura. Eles ainda não avisaram que está terminando. Eu queria que você... Tem dois temas ainda que eu acho importante você falar. Tudo que você traz, essa questão dos clãs, de formação, eu vejo aqui no Centro-Oeste também. Em Goiás, a gente tem basicamente só 3 etnias, todas no interior, e a gente tem uma etnia que a última notícia contava com 9 pessoas, que são os avacanoeiros. Fica em Minaçu, próximo a Minaçu. E é bem isso que você falou, essa necessidade da gente ouvir para poder agir adequadamente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos territórios indígenas, o que eles estão passando atualmente, a questão do racismo ambiental, enfim, se você pudesse tocar um pouco nesse assunto com essa perspectiva aí do Pará, para a gente, então, que pode refletir em outros locais também, né? A gente tem muitos povos que a gente acha que a conta oficial diz, por exemplo, 9 indígenas. Mas será que esses que você diz que é 9, que dizem que é 9, eles não viveram um processo de apagamento da sua identidade? E que talvez, por isso que o protocolo é importante. Porque quando a gente começa a fazer a linha do tempo, a gente começa a perceber que grupos que foram desterritorializados... Johnny, só um pouquinho que está terminando. Aí a gente finaliza e retorna para você continuar sobre essa questão. Beleza.